Coloca na tela do YouTube o primeiro tema do programa. O tema é o seguinte: SAFs, Sociedades Anônimas do Futebol. Solução ou dor de cabeça? E eu queria pedir aqui aos meus comentaristas que a gente ficasse apenas preso ao tema, que a gente ainda não envolvesse a questão do Vila Nova, né? Para você que ligou o rádio agora e não está sabendo o fato ocorrido, hoje pela manhã, o grupo que administrava os investimentos, né? As empresas que iriam fazer investimento no Vila Nova e que ainda vão fazer, né? Essas empresas, elas contrataram uma empresa, e essa empresa, responsável por um fundo de investimentos de 300 bilhões de reais, ela foi alvo de uma operação da Polícia Federal hoje, a RIG, né? A RIAG. Ela foi alvo de uma busca e apreensão. O presidente desse fundo bilionário foi levado por medida coercitiva, né? Coercitiva da Polícia Federal, e aí essa informação caiu como uma bomba, né? Só que é importante a gente frisar aqui, não foi a empresa que fez a oferta ao Vila Nova. É o fundo de investimentos que foi escolhido por essas empresas, esse boom de empresas, né, de marcas, de investidores, que apresentaram a proposta da SAF ao Vila. Mas é algo que caiu como uma bomba, né? Poxa, a empresa apresenta a proposta, ela cuida do fundo de investimentos, foi dada como garantia, e aí tem uma operação da Polícia Federal, inclusive envolvendo lá fraude de posto de combustível, lavagem de dinheiro, são denúncias pesadíssimas ao fundo, não à empresa que fez a proposta da SAF. Então, daqui a pouco a gente fala disso, com todos os detalhes, riqueza de detalhes. A gente tem um convidado especial hoje aqui também, representando o Vila Nova, que vai falar do assunto. Mas, enfim, eu quero falar aqui sobre a SAF. SAF é solução ou dor de cabeça? Eu pedi à minha produção que fizesse o levantamento das equipes que fizeram a mudança, né? Que fizeram a transição de modelo associativo para a SAF nas séries A e B do Campeonato Brasileiro, que são as séries principais. Na Série A, SAF, hoje a gente tem o Atlético Mineiro, o Bahia, o Botafogo, o Cruzeiro, o Fortaleza e o Vasco. Thiago, o Bragantino. O Bragantino é uma SA. O time foi comprado, então não é SAF. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 equipes de 20, né? Na Série B o número aumenta. Hoje são SAFs. O Atlético, né? O Amazonas, o Atlético, Dragão do Brasil também é SAF, Botafogo de Ribeirão Preto, Coritiba, Cuiabá, Ferroviária de Araraquara e o Grêmio Novo Horizontino. São as SAFs da Série A, né, da Série B. Então, na Série B a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 SAFs a mais do que na Série A. Então é importante que a gente pegue aí o que essas equipes têm conquistado, o que elas têm tido de investimento para a gente chegar a essa definição. 1 e 10. Meninos, quero saber de vocês o seguinte. O modelo da SAF apresentado no Brasil e os experimentos de SAF que a gente conheceu até o momento, eles são solução para os clubes ou motivo de dor de cabeça? Começo por você. Meu querido maestro Tim, fala comigo, Tim. Boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Forte abraço para você. Um abraço para meus amigos Matheus Carvalho, Jean Lopes, nosso comandante Nivaldo Carvalho, para Eduardo Cabral, Moisés Vinícius, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Thiagão, eu vejo que nós temos os dois jeitos. Nós temos algumas que foram soluções, pelo menos até agora. Aí a gente pode citar aí de Série A um Bahia, que para mim cresceu muito com essa questão de SAF, deixou de ser aquele time na Série A que só briga ali para permanecer, para fugir do rebaixamento, hoje briga na parte de cima da tabela. Queira ou não queira, até agora o Botafogo é uma SAF que deu certo. O ano passado ganhou o Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro. Esse ano teve uma queda de rendimento, mas ainda tá brigando na parte de cima da tabela. É bom a gente lembrar que alguns anos atrás o Botafogo chegou a cair para a Série B, teve dificuldade numa Série B. Então eu vejo que essas SAFs até agora, do próprio Atlético Mineiro, é uma SAF que tem dado certo? Tem, porque conseguiu fazer algumas situações, por mais que esteja devendo demais, mas eu não colocaria como errada ainda a questão da SAF do Atlético Mineiro. A do Vasco foi uma SAF que deu problema, que teve muitas dificuldades ali, principalmente no início, então ainda não coloco a SAF do Vasco. Para mim, até agora, ela deu mais dor de cabeça do que foi solução para o Vasco. Em relação à Série B, eu vejo que o Botafogo de Ribeirão Preto é uma SAF que não tem dado tanto certo assim, tem dado muito dor de cabeça para quem está lá. Outras conseguiram melhorar. Você pega um Atlético, é um time que subiu aí, é um time de empresários, SAF, que saiu de uma Série C e hoje está numa Série B, ainda não teve um crescimento tão grande assim. Então eu vejo que tem os dois lados. Eu vejo essa questão de SAF, ela tem que ser muito bem analisada.
E falando em times menores, aí a gente pode trazer aqui para o futebol goiano, por exemplo, o Itumbiara, quando tentou fazer SAF, foi um desastre, tanto que praticamente acabou o time do Itumbiara. A gente pega um próprio Figueirense, que lá atrás era um time que chegou à Série A, disputava muito bem Série B, hoje é um time que está lá embaixo, disputando campeonatos bem menores do Campeonato Brasileiro. Então, SAFs que deram dor de cabeça. Então, vejo que essa questão de SAF ela tem que ser muito bem analisada pelo clube que quer se tornar uma, para não ser dor de cabeça. Mas em relação a soluções, eu não vejo muitas ainda no futebol brasileiro, não. A maioria, para mim, tem dado dor de cabeça. 1h03 da tarde agora, 1h03 em Goiânia, papelaria tributária, só quem tem 41 anos de tradição faz a maior promoção de volta às aulas. O maior estoque e os melhores preços do mercado brasileiro. Papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. A Center Pisos tem promoções imbatíveis. A cada R$500 em compras, você concorre ao sorteio de uma moto 0 km. Center Pisos, o maior shopping de piso, porcelanato, acabamento e revestimento em Goiás. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault. Duster Intensa MT 2026 completaço a partir de R$ 111.990 com seu usado na troca. Taxa zero em 24 meses. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. E a Camargo, seu distribuidor autorizado Carelli, com variedade de mancais, eixos, carretéis e muitas outras peças para implementos agrícolas. WhatsApp 6232726666. Acesse acamargo.com. A Camargo há 6 décadas, parceira de quem produz. Vai deixando o like, hein, gente? Precisamos bater aqui 500 likes hoje. Leonardo Oliveira tá ligado com a gente. Brandão Sudoeste. Um abraço pro Cosme Oliveira Morim, também tá participando. Bela opinião do Maestro Tim, concordo plenamente. O Wallace da Facilitar Soluções Financeiras também tá ligado com a gente, um abraço. O professor Fred Xavier também tá ligado aqui com a gente. O Dair Menezes. Enfim, um abraço para todos vocês. Vai deixando o like e participando. Ô, Matheus Carvalho, quero a sua opinião também, né? Repito que daqui a pouco a gente vai falar aqui com propriedade, com informações, tem um convidado especial. A gente vai entrar aqui de cabeça no caso do Vila Nova. Então, nesse momento, é uma visão mais geral, né? Do que as SAFs trouxeram de positivo para o futebol brasileiro. Eu tenho uma visão que SAF boa mesmo, só a do Bahia. Boa, só a do Bahia. A do Atlético Mineiro é um absurdo. Absurdo. O povo do Atlético fez um estádio, pegou o estádio para eles próprios, colocaram o estádio como garantia, gastaram um mundo de dinheiro, né? Tem a garantia do recebimento e o Atlético se lascou. E a dívida do Atlético está só aumentando. Só aumentando. A do Cruzeiro, enquanto o Pedrinho BH tiver saúde e boa vontade, é uma SAF legal. Daqui a pouco não é mais. A do Botafogo deu um resultado, Thiago, mas ano já passado. Tem um monte de escândalo esse ano que pode, inclusive, levar o Botafogo à falência. Porque a Eagles está cobrando 3 bilhões do Botafogo e do John Textor. Então, se a justiça der ganho de causa, acabou o Botafogo. Série D é pouco. Então, essa que é a grande realidade. Mas, enfim, Matheus Carvalho, para você, SAFs, o modelo atual, os exemplos que a gente tem no futebol do Brasil até o momento, eles são dor de cabeça ou solução para os clubes? Fala comigo, Matheus. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos companheiros de trabalho. Boa tarde também para a nossa audiência aqui da Rádio Band News. A gente tem que fazer essa análise, Thiago, de uma maneira muito fria. Porque o torcedor, ele analisa de uma maneira na emoção, no coração. E não existe a SAF do amor. Ninguém entra num clube para virar SAF porque ama o clube. Nossa, eu amo demais isso aqui, eu vou botar dinheiro, eu vou queimar dinheiro. Cara, ninguém queima dinheiro. SAF é para gerar lucros, exclusivamente isso. E para gerar lucros, em algumas situações, na maioria das vezes, você tem que conquistar títulos, né? Então uma coisa agrega a outra. Se você for campeão da Série A, você recebe uma premiação por isso, você vende jogadores com valor mais alto, então, para que o torcedor fique ciente. Nunca existirá a SAF do amor, seja em qual for a equipe. Eu torço pro Tigrão. Eu tenho 500 milhões na minha conta, tô queimando dinheiro. Eu vou pôr dinheiro lá no Vila? Nunca, paizinho. No máximo eu vou pagar pra ser conselheiro. Não vou pagar pra dar dinheiro pra marmanjo de jogador, não. Não vou. Então ninguém faz isso. Essa é a realidade. Quem tá me ouvindo também não faria. Ninguém faz. Então, não existe a SAF do amor. Então, e agora qual que é o ponto? Dessas SAFs que você falou aí, vamos colocar que são 9, 11, mais ou menos assim, né? 11 SAFs. De todas elas, a maioria é de clube quebrado. Ou é clube quebrado, ou é clube sem expressão, como é o Atlético, como é a equipe do Novo Horizontino. São equipes que o cara compra para vender jogadores e gerar receita, gerar lucro para a pessoa, né? Não é para Novo Horizontino ser o maior clube da Série A, não é para o Atlético ser o gigante da Série B, não, é lucro.
Então, a gente tem que pontuar muito bem isso, porque o torcedor ele cobra muito o fator SAF justamente na esperança de acontecer títulos. E, na maioria das vezes, não acontece isso, né? Pode acontecer uma vez ou outra, em um ano ou outro, mas de uma maneira corriqueira, e isso não vem acontecendo e não irá acontecer. Então, eu vejo que a situação de SAF, ela é muito mais para você ter um impulso maior, uma evolução maior, mesmo que seja mínima no clube, do que propriamente você ser o gigante. Vou dar o exemplo do Vila. Uma SAF para o Vila Nova, para o torcedor hoje, seria muito para ir para a Série A. Era o mínimo. O torcedor quer muito que o Vila Nova jogue uma Série A. Quer que o Vila seja rico, quer que o Vila vá para a Libertadores. Isso já é algo muito distante. Então o torcedor do Vila hoje, ele rotula muito a SAF para subir para uma Série A, né, para ter contratações melhores, né, jogadores mais conhecidos. Então, eu vejo que o Vila Nova ele não precisa se precipitar para virar uma SAF. Tem que ser algo muito bem estudado, tem que ser algo muito bem fundamentado para as coisas acontecerem com naturalidade. 1h18 da tarde agora. Meus amigos, a Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. A Link Telecom, a sua conexão direta é tratada com toda a importância que você merece. 100% fibra, 100% Goiânia. Jogo bom pede a melhor pizza da cidade. Chama a galera, faça aquele pedido bacana e torça com o sabor que todo mundo gosta. Pizzas é a melhor pizza do Brasil há mais de 44 anos. Delivery pelo WhatsApp 6235314000 ou pelo app da 99 Food. Atlanta Contabilidade, confiança que gera resultados. 62982360008. E mega promoção da Bater Shop. Bateria Sedelco 60 amperes com 30 meses de garantia. Só R$ 420 a base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Um abraço aqui pro Cláudio, tá ligado com a gente. O Goiás vai pra Série A. Leandro Cardoso, SAF da Feira da Marreta, pelo jeito essa do Vila Nova. Humberto Carvalho também tá ligado com a gente. Marinho Ney dos Santos, parabéns a vocês que opinam com responsabilidade. Falaram a semana toda com comentários de torcedores. Ah, Marinho, beleza, aqui na Band News é a nossa linha, tá? Que a gente não dá notícia furada, que a gente não inventa coisa, que a gente não dá opinião com coração de torcedor, né? Aqui a nossa linha é uma linha comandada e uma linha espelhada em Nivaldo Carvalho, o maior nome da imprensa esportiva de Goiás em todos os tempos. Então todos nós aqui, a gente tem uma linha editorial. E a gente nunca vai abandonar essa linha editorial por conta de audiência. Jamais. Por isso que todas as informações que a gente dá, normalmente elas se confirmam, né? Então a gente tem essa linha, a gente tem essa responsabilidade e mais do que essa responsabilidade, a gente tem respeito por você, anunciante, respeito por você, amigo ouvinte, tá bom? Então conte sempre com a verdade e com informações extremamente checadas aqui no microfone das feras. Um abraço aqui pro Pecos Martins, também tá ligado com a gente. Enfim, um abraço para todos vocês. 100 likes, hein? Que coisa linda, 20 minutos de programa, mais de 500 telas conectadas, aumenta isso aí, sapeca like do canal do YouTube. Ô, meu querido amigo ouvinte, atenção, quero falar para você aqui da GT Autopeças. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. Eurodiesel, especialista em injeção a diesel. 3576-3646. 3576-3646. Hiperboreira, gente da gente 100% goiano. E da Nove Restaurante, que beleza, que delícia. Churrasco, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Da Nove Restaurante, na Avenida Tocantins, no setor aeroporto. Gelop, chega pra cá também. Esse tema é um tema muito relevante. Eduarda, volta a cartela aí na tela do canal do YouTube. São 13 times ao todo, né? 14 times. 6 equipes na Série A, Galo Mineiro, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Fortaleza e Vasco. E 8 equipes na Série B. Atlético, Amazonas, Atlético, Botafogo, Coritiba, Cuiabá, Ferroviária e o Novo Horizontino. Tem muita gente questionando aqui, mas o Atlético não tem investidor. Não importa. O modelo do Atlético é o modelo de SAF, de Sociedade Anônima do Futebol. A associação acabou no Atlético. Na verdade, a associação existe, né? Ela tem uma pequena parte da SAF, mas o Atlético hoje já é gerido, já é comandado sob o modelo, né, da SAF. Para você, meu queridíssimo Jean Lopes, mais completo comentarista brasileiro, os modelos de SAF que nós tivemos até agora, eu não citei aqui também o modelo do Vasco, né, gente? Que foi um modelo terrível. O modelo que acabou praticamente com o time do Vasco, que foi aquela empresa 777,
que administra propaganda em site adulto, né? É Brasil, no jogo da galera. O telefone do Tim Direto toca essa música. O 777 é dono, né, desse portal. Matheus Carvalho viu aqui pra mim. Bichão, Matheus, aí, 6 mil, ladrão, 6 mil. Ei. Mas enfim, Jean Lopes Rio também. Jean Lopes, ajudou muito a SAF do Vasco, né, Jean Lopes? Mas enfim, Jean, falando sério agora, pra você, as SAFs no Brasil até agora, elas têm apresentado resultados positivos, negativos? Elas são solução ou elas têm sido dor de cabeça? Angel Lopes, boa tarde, mais completo. Boa tarde, Thiago Menezes, boa tarde, Matheus, boa tarde, Tim, boa tarde, Nivaldo Carvalho, boa tarde, querido ouvinte da Band News FM. Thiago, veja bem, o Tim falou o óbvio, né? Tem umas que são boas, tem outras que são ruins, é o que eu posso responder. Tudo vai depender da empresa que vai investir, da seriedade dessa empresa, né? Porque existem muitas empresas aí que querem lavar dinheiro, né? Lavar dinheiro nos clubes, como usam para lavar dinheiro em dupla sertaneja, em grupo de funk, em grupo de pagode, por aí vai. Então, hoje no Brasil existe uma máquina de lavagem de dinheiro que ocorre em vários segmentos e o futebol, que é talvez o segmento mais popular do Brasil, não ia ficar fora disso. Então, tem que se tomar muito cuidado quando você vai aceitar o investimento de uma empresa. Tem que analisar essa empresa, a origem dela, a seriedade dela e tudo mais. Agora, quanto à questão da SAF, Jean Lopes, você é a favor de SAF? Eu não seria, eu gosto do modelo antigo, do modelo do clube associativo, mas isso é romantismo meu. Não adianta que hoje em dia, sem um investimento, sem muito dinheiro, os clubes não conseguem sobreviver de forma competitiva. Isso é em qualquer lugar do mundo, né? Ou pelo menos da Europa e da América do Sul, da América do Norte. Todos os grandes clubes, com exceção de alguns que são bilionários, como o Real Madrid, o Barcelona, todos os grandes clubes têm dinheiro de fora, têm dinheiro de investidor. O mundo árabe é dono de vários clubes grandes da Europa. Então, a SAF é um modelo bom, mas isso vai depender da forma que é feita. Eu vou analisar rapidamente aqui as SAFs da Série A que você passou. Realmente, a do Vasco da Gama, vou começar pelo Vasco, foi muito ruim. Até que o modelo não era ruim. A empresa que não tinha seriedade. Tanto é que ela foi escorraçada do Vasco. Hoje o Vasco é SAF, mas quem gere o clube é o associativo. Né? O presidente lá do clube, ele é presidente da SAF, mas por uma questão apenas protocolar. Não existe mais o 777 no Vasco. O Vasco hoje é um time, inclusive, que está procurando um investidor. O Botafogo, para mim, deu certo. Porque se o Botafogo não tivesse a SAF, já tinha até fechado as portas. E hoje é campeão do Brasil e é campeão da América e tem vários grandes jogadores, tem um elenco muito bom. Tem problemas burocráticos, problemas... Tem, vai ter que ser resolvido, mas até o momento eu acho excelente a SAF do Botafogo. A do Cruzeiro é espetacular. O Cruzeiro, se não tivesse a SAF, estava fechado, não estava nem disputando nem Série D, estava fechado, e o patrimônio do Cruzeiro tinha todo ido para pagar a dívida. Então a SAF salvou alguns grandes clubes do Brasil. A verdade é essa. E pode salvar outros. Agora, vamos fazer negócio, né? Vamos, entre aspas, com empresas sérias, idôneas. A do Bahia é um pool de vários clubes e que é um árabe que é o dono do pool, né? Que é o investidor lá do Manchester City. Eu não gosto do tipo de SAF do Bahia, porque o Bahia é apenas um clube pequeno perto dentro de uma organização onde os grandes é que vão pegar os melhores frutos. Ele vai ficar com as migalhas. Quem vai comer o pão vai ser o Manchester City. Se o Bahia, por exemplo, revelar um craque aí, sei lá, um Messi da vida, um craque de bola, imediatamente ele é transferido para o City. Não fica no Bahia não, irmão. Então, assim, eu prefiro aquela SAF com uma empresa séria e que o clube desta SAF seja prioridade de todo o investimento. Muito bem, Brasil, muito bem. 1h27 da tarde agora, é isso aí. Recebi aqui nesse momento aqui eu recebi a nota oficial da equipe do Vila Nova sobre o acontecimento de hoje pela manhã, né, da operação envolvendo a Polícia Federal e também a empresa, né, o fundo de investimentos que cuidaria
né, da proposta apresentada para o Vila Nova para que o Vila passasse a ser SAF. Eduarda Cabral, providencie para a gente colocar na tela do canal do YouTube. Eu vou só encerrar esse tema e depois da parada, né, eu tenho o Nivaldo Carvalho ainda que vai comentar sobre esse tema, a gente entra de cabeça, de sola, nesse assunto de SAF no Vila Nova, perfeito? Atenção, meus amigos, sempre importante falar com você aqui da Pneus Express. Ela oferece qualidade, economia e muito mais confiança. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Há mais de 15 anos, a WorkBR é campeoníssima em soluções para emissão de notas fiscais eletrônicas e certificados digitais para CNPJ e CPF. O WhatsApp é o 629-9194-3827. Garanta o crescimento do seu negócio. O WorkBR, a melhor amiga do empresário goiano. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial Bagel APC. Entrega rápido e suporte especializado. Saiba mais pelo site suprema-go.com.br. E Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144 Setor Bueno, 3241-2266, 3241-2266. Eu já tenho a nota oficial aí na tela do canal do YouTube. Eduarda Cabral coloca para mim. Aí, por favor, falei agora com o Décio Caetano, presidente do Conselho Deliberativo da equipe do Vila Nova. O presidente do Conselho do Vila já está em Goiânia, nesse momento, no CT. E ele confirmou a presença amanhã aqui no Debate das Feras com exclusividade. Ele virá amanhã aqui no Debate das Feras da Band News Goiânia. Comunicado oficial do Vila Nova. O Vila Nova Futebol Clube informa que recebeu na última terça-feira, 26 de agosto, uma proposta não vinculante de aquisição da sua Sociedade Anônima de Futebol SAF, por um fundo de investimentos cujo gestor foi citado hoje na imprensa em razão de supostas irregularidades. Por se tratar de um prestador de serviço e não do investidor responsável pelo aporte, o Vila Nova exigiu de imediato a substituição do atual gestor como condição para a continuidade das negociações. Atendendo a essa solicitação, o investidor já anunciou oficialmente que promoverá a troca da gestora, reforçando seu compromisso com padrões de governança e transparência. Essa é a quinta proposta recebida pelo Vila Nova no atual processo de busca por investidores. E como as demais, também passará por um processo criterioso de avaliação técnica e de viabilidade, a ser conduzido em conjunto com a Pluriconsultoria que nos assessora na operação. Seguimos comprometidos com a seriedade, responsabilidade e cautela, visando a sustentabilidade do Vila Nova, a proteção do patrimônio do clube e a geração de benefícios de longo prazo para sua torcida e para o futebol goiano. O clube seguirá informando com total transparência os próximos passos dessa negociação. Assina o presidente do Conselho, Décio Caetano. Então o Vila Nova está se posicionando oficialmente sobre a operação da Polícia Federal que aconteceu hoje pela manhã lá na sede da empresa, né, em São Paulo. Nivaldo, daqui a pouco a gente entra de cabeça nessa discussão. Eu quero muito a tua opinião nesse momento, comandante, porque a SAF é algo novo. Era mais novo, né? Hoje a gente já tem alguns modelos para a gente ter uma ideia em relação a isso. Qual equipe de fato mudou de patamar com o SAF? O Botafogo. O Botafogo mudou de patamar com o SAF. Só que o custo é muito alto. O custo pode ser o fim do Botafogo. O fim do Botafogo. Porque se o Botafogo perde a ação judicial que está sendo movida pela Eagles contra o John Textor, o Botafogo ele precisa de 4 Botafogos para pagar a conta. 4 Botafogos. É uma ação bilionária. Bilionária. Enfim, as SAFs, pelo que a gente tem de conhecimento, pelos modelos apresentados no Brasil até o momento, ela tem sido solução para os clubes que aderem ou dor de cabeça? Problema. Fala comigo, comandante. Boa tarde, Superfera do Rádio do Brasil. Boa tarde, Thiago. Um grande abraço a todos. Meus ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. A rigor, a SAF que deu certo até agora, que ela é sólida, não teve nenhum tipo de problema, foi a do Bragantino, né? Do Red Bull Bragantino. A do Botafogo, ela não é confiável ainda, até porque esse John Textor tem se mostrado um espertalhão. Tanto é verdade que no ano passado ele tirou muito dinheiro do Botafogo para mandar para o Lyon, lá da França, que caiu para a Série B, está tentando lá contornar a situação para o Lyon não cair. Então ele tirou o dinheiro do Botafogo, que poderia ser usado para pagar dívida lá do Botafogo, para levar para outro time dele, que é o Lyon da França. Então a SAF do Botafogo ela não é consolidada ainda. Teve conquistas no ano passado, sim, mas desfez de boa parte do time, né? Os grandes jogadores foram negociados, teve uma grande rentabilidade em termos de premiação pelas conquistas do ano passado, pela venda dos jogadores, tanto no ano passado quanto nesse ano, só que nenhum recurso, nenhum centavo desses recursos foi direcionado para pagar a conta do clube. Então, ela não é uma SAF consolidada.
Então, para mim, a única que deu certo até agora é do Bragantino, porque não tem torcida, né? De uma cidade do interior, não tem cobrança e é a mais longeva do país. O problema dessas SAFs é que os investidores, eles querem o retorno. Por exemplo, investe hoje, no mês de agosto. Eles já querem o retorno em janeiro do ano que vem. Isso não existe, gente. Qualquer pessoa com o mínimo de entendimento de gestão, de investimento, sabe que se você investir 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, você vai começar a ter esse retorno dessa grana dentro de 2 anos. Começar a ter retorno dessa grana dentro de 2 anos. E se o negócio for bom demais da conta, você vai ter o retorno de todo esse investimento dentro de 8 a 10 anos. O problema disso aí é que os caras querem o retorno imediatamente. Muitas vezes no contrato tem brecha onde eles não pagam a conta. Falam, nós vamos assumir essa conta aqui e não pagam coisa nenhuma. Fica por isso mesmo. Foi o que aconteceu lá no Vasco, né, com as 777, que já saiu, voltou lá pro Pedrinho e ainda está no imbróglio na justiça, mas essa empresa norte-americana já não faz mais parte da gestão do clube. Então, esse é o grande problema. A SAF do Cruzeiro vai dar certo que o Pedro Lourenço é de lá. Esse vai fazer porque ele sabe administrar, está aprendendo a mexer com futebol rapidamente. É diferente da família Menin, né, que toma conta lá do Atlético, que fez um estádio imediatamente, não precisava ter feito aquele estádio ali, gasta demais no futebol, e não tem a liquidez que tem, por exemplo, o Cruzeiro, que trabalha mais com os pés no chão, fez lambança quando o Alexandre Matos estava lá, trazendo Gabigol, trazendo Dudu, aquelas pragas que tanto deram problema, já se desfez de alguns deles. Então, no caso do Vila Nova, que está aí nessa negociação, o Vila está em negociação, gente. Vai mudar apenas essa empresa que era intermediadora, vai passar para outra empresa, até porque os investidores querem fazer esse negócio. Tem que amarrar tudo no contrato. Tudo, todos os detalhes, tal. Tem gente tonta falando que o Oba vai ser demolido, que vai ser isso. Gente, o Oba não pode, por força de lei municipal. O Oba só pode ser doado, vendido, fazer prédio de aba 4. Se a Câmara Municipal votar uma lei desfazendo essa doação que foi feita lá na década de 60, 50, nem sei que ano que foi, que década que foi. Então não tem jeito de vender, de fazer nada ali na área do Oba. Então isso são coisas que o Vila vai precisar colocar no seu contrato, bem detalhadamente. Esse processo do Vila Nova com essa possível SAF não é da noite para o dia, por isso é que, se der certo, vai começar só no ano que vem e não será em janeiro, será depois do Campeonato Goiano, porque é um processo lento, é um processo demorado, e os caras do Vila Nova, o Décio, não sei se o Leonardo está cuidando, mas principalmente o Décio. O Décio é o cara mais minucioso do mundo. O Décio, se você entregar uma página dessa aí, ele vai ver onde tem uma vírgula fora do lugar. O Décio é o capeta pra você fazer negócio com ele. Então não vai ser fácil de sacramentar isso aí não, porque ele vai observar todos os detalhes nas suas minúcias para que possa efetivamente fazer esse negócio.